Caminhoneiro para na zona e compra 3 jovens virgens. O final é de partir o coração. Ele parou o caminhão em frente a uma das zonas mais conhecidas do interior. Ninguém entendeu quando ele saiu de lá com 3 jovens garotas. Todas juravam que ele tinha feito algo terrível. Mas o que realmente aconteceu naquela noite daria início a uma jornada transformadora, com encontros inesperados, segredos de família e um final que ninguém poderia prever. Essa história vai mexer com você do começo ao fim. Aproveita agora e já se inscreve no canal, comenta de onde você está assistindo e curte esse vídeo, porque o que vem pela frente é emocionante e cheio de reviravoltas. Vamos começar. A estrada esfarelava em tons de barro vermelho sob as rodas do caminhão. O sol do sertão batia forte, fazendo o capô da carreta brilhar como uma chapa quente. Era fim de tarde, mas o calor parecia de meio-dia. A respiração do asfalto, misturada ao cheiro de diesel e suor, era o único companheiro constante do caminhoneiro. Ele dirigia há horas, com os pensamentos pendurados no retrovisor, presos a um passado que ele fingia já não doer. Mas doía. Um tipo de dor que não se grita, que não se cura com analgésico. Uma dor quieta. O rádio tocava uma moda antiga de Amado Batista e a voz do cantor parecia entender mais sobre o abandono do que qualquer psicólogo. Quando viu a placa indicando zona de recreação, 500 metros, seu primeiro instinto foi ignorar. Nunca teve gosto por isso. Passava direto, como quem não quer se envolver. Mas algo, dessa vez, o fez diminuir a velocidade. Talvez fosse o calor insuportável. Talvez fosse a lembrança de algo que precisava consertar dentro de si. Talvez, e ele não gostava de admitir isso nem para si mesmo, fosse apenas solidão. Daquelas que não se preenche com rádio, nem com estrada. Parou em frente a uma casa de alvenaria descascada, iluminada por lâmpadas fluorescentes penduradas em fios improvisados. Do lado de fora, cadeiras de plástico amontoavam-se e o cheiro de cachaça misturado com perfume barato tomava conta do ar. Desceu do caminhão, sentindo o bafo do motor ainda quente no rosto. Os olhares se viraram. Caminhoneiro velho na zona não era comum. Ele não era cliente habitual, não sorria com malícia, não andava com arrogância. Entrou com passo firme, como quem não tem tempo a perder. A dona do lugar, uma mulher de cabelo descolorido e olhos desconfiados, veio ao seu encontro. "Tá procurando o quê? Amigo?" Ela perguntou, sem disfarçar olhar avaliativo. "Tô procurando mudar 3 destinos", ele respondeu, com a voz baixa, mas firme. Ela arqueou uma sobrancelha. "Isso aqui é zona, não é centro espírita, não." Ele tirou um maço de dinheiro amassado do bolso da camisa. "Me disseram que tem 3 meninas novas aqui. Disseram que estão para começar. Eu quero pagar para que não comecem nunca." Silêncio. Ela segurou a risada, mas logo percebeu que ele falava sério. Olhou nos olhos dele e viu algo diferente. Não era desejo, era desespero contido. E ternura. Daquelas que os homens escondem por vergonha. "E o que eu faço com elas depois?" "Levo para casa, para a igreja." Ironizou. "Eu levo comigo. E você acha que isso vai dar certo?" "Nem sei se vai. Mas sei que deixar como tá, não dá." Ela cruzou os braços. "São 3. Uma não fala quase nada, escreve num caderninho. Outra é desaforada, sonha em ser cantora. E a última é quieta, mas tem olhar de esperança." "Você tá comprando problema, caminhoneiro." "Tô comprando chance." As meninas estavam sentadas num quarto pequeno, os olhos cansados de esperar o que não queriam enfrentar. Quando a dona entrou e explicou o que estava acontecendo, nenhuma acreditou de imediato. "Ele vai vender a gente para outro lugar pior", disse a cantora, cruzando os braços com força. "Vai botar a gente para trabalhar em estrada, como escrava", arriscou a outra. A menina que escrevia no caderno apenas olhou o homem por trás da mulher e baixou a cabeça, anotando algo. Ele percebeu e deu um passo à frente. "Eu não sou santo. Nem sei cuidar direito nem de mim. Mas se vocês quiserem tentar outra vida, eu tenho um caminhão, um quarto apertado e um pouco de comida. Não prometo futuro, mas posso garantir que não vou tocar em vocês. Só quero que tenham a chance que minha filha nunca teve." As 3 se entreolharam. "Sua filha morreu?" perguntou a cantora. Ele hesitou. "Não, mas me perdeu faz tempo." Naquela mesma noite, saíram.
Poucos se despediram. Alguns riram. Outros fizeram piada. Mas o caminhão velho seguiu estrada adentro com 3 garotas na boleia, cada uma carregando uma mala pequena e um mundo inteiro nas costas. O caminhoneiro ajustou o retrovisor. Viu os rostos jovens atrás dele, cheios de desconfiança, mas também de algo que há muito ele não via: curiosidade pela vida. "Qual é seu nome, moço?" perguntou a mais quieta. "Pode me chamar de seu Jorge." "E para onde a gente está indo?" Ele engatou a marcha. "Primeiro, vamos pegar a estrada. Depois a gente vê. O importante é que, daqui para frente, a vida muda." O rádio tocava uma canção lenta. O cheiro de poeira da estrada se misturava ao das roupas novas que a dona da zona deu para elas como despedida. E naquela boleia pequena, entre solavancos e silêncios, começava a nascer uma história que ninguém, nem mesmo o velho caminhoneiro, imaginava que fosse acontecer. Mas estava acontecendo. E não haveria mais volta. O ronco do motor preenchia o silêncio como uma prece contínua. Era madrugada alta quando seu Jorge saiu do perímetro urbano. A cidade havia ficado para trás, junto com os olhares tortos, as palavras sussurradas e os julgamentos mal escondidos. Agora, só a estrada e os pensamentos. As meninas estavam encolhidas no banco de trás, entre sacolas de roupa, uma mochila desbotada e um cobertor de retalhos. A boleia do caminhão, embora espaçosa para 2, se tornava apertada com 4 pessoas. Mas ninguém reclamava. O silêncio entre eles era denso, mas não hostil. Era o tipo de silêncio de quem ainda não sabe se pode confiar. "Tem água aqui no isopor e pão com queijo dentro daquela sacola", disse seu Jorge, sem tirar os olhos da estrada. Nenhuma respondeu de imediato. A primeira a se mover foi a cantora. Estava com fome, mas mais do que isso, estava com curiosidade. Pegou a sacola e dividiu o conteúdo entre elas. "Valeu, seu Jorge", disse ela, com a boca cheia. "Qual é teu nome mesmo?" perguntou ele. "Me chamam de Mel, mas é só apelido. Meu nome mesmo é Melissa." "E as outras?" A garota do caderno levantou os olhos por um breve instante, depois voltou a escrever. A outra, de cabelos cacheados presos com um elástico azul, falou com a voz contida. "Eu sou a Rita." "Ela aí que escreve, não fala muito, mas se chama Ana." "Ana, Rita, Melissa." Seu Jorge repetiu os nomes como se os gravasse na memória. "Bonitos." Mel riu com ironia. "Bonitos, mas problemáticos. Todo nome tem uma história, minha filha. E toda história tem como mudar de rumo." A estrada serpenteava por entre morros e pequenas vilas adormecidas. O céu estava limpo, cravejado de estrelas, e a luz dos faróis iluminava apenas o caminho à frente. Tudo que ficou para trás parecia desaparecer no escuro. Por volta das 3 da manhã, ele parou em um posto abandonado. Os letreiros apagados e as bombas de combustível cobertas de poeira denunciavam que o lugar estava fora de funcionamento há anos. Mas ali havia espaço para esticar as pernas e descansar. Desceram do caminhão uma a uma. A primeira coisa que Mel fez foi acender um cigarro. Rita a repreendeu com os olhos. "Já não chega o fedor da gasolina?" "Melhor isso do que ficar calado o tempo todo", respondeu Mel, soprando a fumaça devagar. Seu Jorge tirou uma lona da carroceria e estendeu no chão. "Vocês podem dormir aqui dentro mesmo. Eu fico lá fora, no banco." "Vai dormir no banco?" perguntou Rita. "Sempre dormi. Sou acostumado. Mas você é velho, né? Pode dar ruim", disse Mel, sem malícia. Ele sorriu. "A idade só pesa quando a gente carrega coisa inútil." Enquanto elas se ajeitavam para dormir, Ana permaneceu escrevendo. Seu Jorge observou de longe, intrigado com a concentração dela. Mesmo com sono, mesmo cansada, mesmo desconfiada, ela escrevia. Pela manhã, o sol nasceu com força, tingindo tudo de dourado. O calor já começava a subir pelas laterais do caminhão quando eles pegaram estrada novamente. Dessa vez, com mais conversa. "Você falou da sua filha ontem", disse Rita, sentada ao lado do motorista. "Ela ainda é viva?" Seu Jorge apertou os olhos por um momento, como se a luz o incomodasse, mas a verdade era outra. "Tá viva, sim, mas faz muito tempo que não se lembra de mim." "Por quê?" Ele hesitou. "Porque eu não estive lá quando ela precisava."
Eu escolhi a estrada e deixei para trás o que mais importava. Ana levantou os olhos e, pela primeira vez, falou. Às vezes, a gente só entende que perdeu quando já é tarde. A voz dela era suave, mas firme. Todos se calaram. Seu Jorge olhou pelo espelho retrovisor e encontrou os olhos dela. Não disse nada, mas ali, naquele momento, algo invisível começou a se formar entre os dois. Seguiram viagem até uma pequena cidade do interior de Minas, onde seu Jorge precisava entregar uma carga de mantimentos em um mercadinho. Enquanto descarregava, as três ficaram sentadas na calçada, observando o movimento. "O que será que ele vai fazer com a gente agora?" perguntou Mel, mexendo na ponta do cabelo. "Sei lá. Talvez largue a gente em algum abrigo", disse Rita. "Eu acho que ele quer ajudar de verdade", disse Ana. "Homens não ajudam de graça, Ana." "Você ainda é muito ingênua", respondeu Mel, sem raiva, apenas com dureza. Depois da entrega, foram até uma pensão simples, onde alugaram um quarto para passar a noite. Seu Jorge pagou por 2, um para ele e outro para elas. Na hora do jantar, comeram arroz, feijão, bife acebolado e farofa. Mel ficou impressionada. "Faz tanto tempo que eu não como bife de verdade." "Aproveita. Aqui todo mundo come o mesmo", disse seu Jorge, tranquilo. "Por que está fazendo isso pela gente?" perguntou Rita. "Por que alguém devia ter feito isso pela minha filha?" Silêncio novamente, mas dessa vez era um silêncio diferente. Quando subiram para dormir, Ana deixou o caderno em cima da mesa por descuido. Seu Jorge, sozinho no refeitório, viu a capa, coisas que nunca contei. Não abriu, apenas passou a mão sobre a capa com respeito e devolveu ao lugar. Subiu para o quarto com passos lentos. Na varanda, acendeu um cigarro e olhou para o céu. Lá em cima, as estrelas voltavam a brilhar. Lá dentro, 3 vidas começavam a se reconstruir. E dentro dele, um sentimento antigo, esquecido pela estrada, começava a acordar. A manhã nasceu fria naquela cidadezinha mineira, com a neblina cobrindo os telhados, fazendo o ar parecer mais espesso. O barulho das carroças e dos vendedores abrindo os boxes da feira invadia a pensão. O cheiro de pão fresco com café coado dominava o ambiente, junto com o som das panelas batendo na cozinha. Seu Jorge já estava de pé, como sempre. Era homem de levantar cedo, tomar banho de caneca se preciso e ajeitar a rota na cabeça antes mesmo de sair da cama. Aquela manhã, porém, estava diferente. Não era a rota de entrega que preocupava, e sim o rumo das 3 jovens que agora dependiam dele, ou pelo menos estavam no mesmo caminho. Na mesa do café, Ana sentava calada, enrolada num casaco de lã marrom emprestado pela dona da pensão. Ela mantinha o caderninho entre os joelhos, como se fosse uma parte do próprio corpo. Rita agitava os cabelos com um grampo enferrujado e Mel mexia no celular quebrado, sem sinal, apenas para passar o tempo. "A gente vai ficar aqui por muito tempo?" perguntou Rita, quebrando o silêncio. "Hoje à noite eu tenho que seguir para a Feira de Santana, na Bahia. Carga de equipamento agrícola. Se quiserem seguir comigo, são bem-vindas. Se preferirem ficar aqui, eu entendo", disse seu Jorge, servindo café preto em um copo de vidro rachado. "E viver de que aqui?" Mel respondeu, rindo sem humor. "Vão botar a gente para trabalhar lavando roupa ou varrendo calçada. Isso quando não olharem torto. Mulher nova desacompanhada, num lugar desses é encrenca." Ana não disse nada, mas seus olhos estavam fixos em seu Jorge. Observava mais do que falava. "Se forem comigo, não vai ser passeio. É estrada, calor, trabalho, sono ruim, mas é seguro. E vocês continuam decidindo o que querem da vida. Eu só ofereço o caminhão e o caminho", disse ele. Rita olhou para Ana, que assentiu com a cabeça de leve. Depois para Mel, que soltou um suspiro comprido. "Se a gente tá ferrada de qualquer jeito, que seja em movimento, né?" respondeu Mel. "Eu vou." "Eu também", disse Rita, com firmeza. Ana apenas se levantou e foi até o caminhão. Foi o suficiente para que seu Jorge soubesse que ela estava junto. A estrada para a Feira de Santana foi longa. Passaram por cidades pequenas, pararam em beiras de rio para comer e lavar o rosto, e em uma delas, Rita teve uma pequena febre.
Seu Jorge comprou remédio na farmácia da praça e ficou com ela dentro da boleia até a febre baixar, enquanto Mel e Ana dormiam no assoalho do caminhão com os cobertores enrolados. Nunca ninguém ficou com a gente assim, sem querer nada, murmurou Rita, entre suores e tremores. Não quero nada que vocês não queiram dar. Já vivi o bastante para saber que o que se força, um dia se volta contra a gente, respondeu seu Jorge. Rita sorriu, os olhos ainda pesados de sono. Eu queria ter um pai assim. Ele não respondeu. Apenas puxou o boné sobre os olhos, virou-se de lado e ficou em silêncio. Mas por dentro, uma coisa antiga se mexeu. Em feira, entregaram a carga com sucesso. Seu Jorge recebeu o pagamento com parte do dinheiro, comprou roupas novas para as três em um brechó limpo e bem cuidado. Nada chamativo, apenas o suficiente para que elas deixassem para trás o uniforme invisível da exclusão. Isso é pra gente não parecer o que a gente era? Perguntou Mel, experimentando uma blusa amarela. Isso é para lembrar que ninguém é o que o passado diz que é. A gente é o que faz daqui pra frente, respondeu seu Jorge, empacotando as roupas. Na praça da cidade, sentaram-se em frente a um grupo de músicos tocando sanfona e zabumba. Era início do mês junino e o clima de festa já se espalhava pelo ar. Bandeirinhas coloridas, cheiro de milho assado, crianças correndo de sandália no barro. Eu queria cantar num lugar desses, disse Mel, com os olhos, brilhando pela primeira vez desde que entrará no caminhão. Um dia você vai, respondeu Ana, firme. Você acha mesmo? Eu nem sei cantar direito. Você canta do seu jeito. É de verdade. Isso é o que importa. E você, Ana, o que você quer fazer? Perguntou Rita. Ana hesitou. Depois abriu o caderno e mostrou uma página onde escreveu: quero encontrar alguém que me procure sem eu precisar gritar. Ninguém falou nada por alguns segundos, mas seu Jorge sentiu um nó na garganta. O tipo de nó que não vem do corpo, vem da alma. Na noite seguinte, ao dormirem em um posto de gasolina já perto de Jacobina, foram abordados por um fiscal da transportadora. Seu Jorge, preciso de uma palavra. O pessoal lá em São Paulo está questionando as paradas fora da rota. E essas meninas aí? O que está acontecendo? Seu Jorge se manteve firme. Não são funcionárias. São minhas caronas. Estou ajudando. E isso não interfere na carga, mas interfere na imagem da empresa. Caminhoneiro andando com 3 jovens? A cidade comenta. A cidade sempre comenta, mas nunca pergunta motivo. Eu não estou aqui para julgar. Só estou cumprindo o protocolo. Só estou dizendo, evite problemas. Quando o fiscal foi embora, Mel estava parada atrás do caminhão. Você vai ser mandado embora por nossa causa. Não é por causa de vocês. É por causa da covardia do mundo. Ela ficou em silêncio. Depois encostou no para-choque e disse: eu vou cantar. Nem que seja na praça, em troca de 2 trocados e um aplauso de criança. Mas eu vou. Seu Jorge sorriu. Então cante. Só não se cale mais. No fim daquela semana, Ana entregou a ele uma folha arrancada do caderno. Era um texto escrito com letras firmes e limpas. Quando a gente entra no caminhão de um estranho e descobre que o estranho tem alma de pai, a estrada vira abrigo. A vida vira outra coisa. E o silêncio começa a ter som. Era a primeira vez que Ana mostrava algo sem ser perguntada. E isso, para seu Jorge, foi mais que um gesto. Foi uma entrega. E ele sabia, a jornada estava só começando. A poeira levantava em nuvens finas pela estrada de chão batido, engolindo os pneus do caminhão como se quisesse impedir a viagem. O calor já começava a rachar a terra quando seu Jorge estacionou o bruto no pátio de uma pequena cooperativa agrícola no interior da Bahia. Estavam ali para descarregar uma nova carga, peças de trator e ferramentas encomendas há semanas por pequenos agricultores da região. Enquanto os funcionários descarregavam, Mel, Rita e Ana se espalhavam pelo espaço estreito da sombra do caminhão, abanando o rosto com papéis, improvisando conversas, observando os homens de chapéu de palha e pele queimada pelo sol. Aqui parece que o tempo parou, disse Rita, observando uma carroça passar. Eu gosto desse silêncio. Não tem aquela pressa podre das cidades, comentou Mel. Ana apenas escreveu no caderno. Aqui o silêncio é sadio. Seu Jorge desceu do caminhão, enxugando o suor do pescoço com a toalha poída que carregava pendurada no ombro. Ele já tinha visto de tudo na estrada,
mas carregava agora uma preocupação diferente. Não era a carga, nem o trajeto, mas as meninas. Cada quilômetro rodado reforçava a sensação de que agora ele era mais do que um simples motorista. Era responsável por 3 vidas. E isso pesava. Daqui vamos para Petrolina. Mas antes, vou passar num lugar que quero que conheçam, disse ele, depois que terminaram a entrega. Que lugar? Perguntou Ana, escrevendo devagar. Um sítio. Lugar onde trabalhei um tempo, antes de voltar para a estrada. Tem gente boa lá. E comida boa também. O caminho até o sítio foi mais demorado do que o esperado. Uma chuva de verão pegou todos de surpresa, transformando o barro da estrada em um atoleiro traiçoeiro. O caminhão derrapou por 2 vezes. Em uma delas, Ana bateu a cabeça levemente na lateral da boleia. Nada grave, mas suficiente para despertar tensão. Isso aqui vai virar um problema sério. Jorge, disse Rita, segurando firme na alça da porta. Já passei por coisa pior. A gente sai dessa, respondeu ele, com os olhos atentos. Você sempre fala como se tudo tivesse solução, resmungou Mel. E tem. Só não costuma ser fácil. Chegaram ao sítio já à noite. Foram recebidos por Dona Cida, mulher gorda e alegre, com olhos vivos e um abraço largo. Assim que viu seu Jorge, abriu um sorriso sincero. Pense num homem que some e aparece do nada como se tivesse saído só para comprar pão. E volto mesmo, respondeu ele, sorrindo. Essas são amigas. Estão na estrada comigo. Mochileiras do destino. Dona Cida não fez perguntas. Apenas mandou abrir a porta da casa de hóspedes, acender o fogão e preparar um baião de 2 com carne de sol e queijo coalho. As meninas comeram como se não vissem comida há dias. Era mais do que fome, era o gosto de ser acolhida. Naquela noite, sentados em cadeiras de balanço na varanda, os 4 ouviram Dona Cida contar histórias sobre o tempo, sobre Deus e sobre como nada é por acaso. Às vezes, a estrada da gente parece que se perdeu, mas é só o caminho fazendo curva para encontrar outra direção. Ana anotava cada palavra. Na manhã seguinte, seu Jorge foi até o paiol com Dona Cida. Enquanto conversavam sobre o passado, ela olhou nos olhos dele com um tom mais sério. Essas meninas estão rodando contigo há quanto tempo? Quase 1 mês. E vai fazer o que com elas? O que for preciso para ajudar. Tô tentando compensar coisa demais, Cida. Tô tentando olhar nos olhos delas como não consegui olhar nos olhos da minha filha. E por que não olha agora? Porque nem sei onde ela tá. Então procure. E se não encontrar, cuide das que o destino botou na sua frente. Mas não deixe essa dor virar dívida. Ele engoliu seco. As palavras dela o atravessaram como um espinho de mandacaru, discretas, mas profundas. Mais tarde, enquanto Mel ensaiava um canto suave sob uma árvore, usando um graveto como microfone e a sombra como palco, Rita ajudava Dona Cida a preparar cuscuz na panela de barro. Ana, por outro lado, se isolava ao lado da cerca, escrevendo com concentração. Posso ver o que escreve? Perguntou seu Jorge, aproximando-se devagar. Ela hesitou. Ainda não, mas quando estiver pronto, você vai ser o primeiro. Justo. Eu também ainda não estou pronto para mostrar quem sou de verdade. Você parece mais inteiro do que muita gente que eu já conheci. Não sou inteiro. Sou cheio de remendo. Mas tento costurar bem para não cair aos pedaços na frente dos outros. Ana sorriu, pela primeira vez de forma aberta. E aquilo, para ele, foi mais que um sorriso. Foi uma permissão. Ao partirem no fim do dia, seguiram viagem com os corações mais leves, mas nem por isso a estrada se tornou mais fácil. 2 dias depois, em um posto de abastecimento em Juazeiro, foram abordados por um policial rodoviário. Documentos do veículo e identidade do senhor e das jovens, por favor. Seu Jorge entregou tudo, sem hesitação. As meninas também. O senhor tem alguma relação formal com elas? Não. São caronas. Estão viajando comigo por vontade própria. O senhor entende que isso pode levantar suspeita. São jovens. O senhor, bem mais velho. Entendo. Mas a verdade é que ninguém perguntou antes o que elas queriam. E eu perguntei. O policial analisou os documentos, olhou para as meninas, depois devolveu tudo. Cuide delas. O mundo não costuma ser gentil.
Eu sei, mas a gente pode ser. Naquela noite, acamparam num galpão abandonado próximo à estrada. Fizeram uma pequena fogueira, comeram sardinha com pão e dividiram risos, histórias, silêncios. Eu queria que meu irmão tivesse me protegido assim, disse Rita, mexendo as brasas com um graveto. Onde ele está? Perguntou seu Jorge. Não sei. Fomos separados. Orfanato diferente. Às vezes sonho que ele me encontra numa cidade qualquer, cantando no meio da praça. E me reconhece. Se sonha, ainda tem esperança. Você ainda sonha com sua filha? Eu parei de sonhar com ela quando percebi que nunca soube quem ela era de verdade. Silêncio. Ana se aproximou e entregou uma folha do caderno. Nele, apenas uma frase. Não é tarde quando a gente ainda caminha. Ele guardou a folha no bolso e, pela primeira vez em anos, sentiu que não carregava apenas peso. Carregava também sentido. O caminhão seguia firme pela BR-16, a conhecida rodovia da morte, agora sob o céu de nuvens baixas que prometiam chuva. A estrada parecia não acabar nunca. Em certos trechos, a vegetação era seca como os olhos de quem já chorou tudo que podia. Mel cochilava com a cabeça encostada na janela. Rita rabiscava num guardanapo com uma caneta emprestada. Ana, como sempre, escrevia. E seu Jorge... Bom, seu Jorge lutava contra um turbilhão dentro do peito. Havia dias em que ele conseguia esquecer, por minutos, por trechos, que tinha uma filha em algum canto do país e talvez nem soubesse mais seu nome completo. Mas naquele dia, algo apertava mais forte. A conversa com Dona Cida ecoava. E com ela, a lembrança de uma última mensagem de texto recebida no celular velho e trincado anos atrás. Não adianta me procurar agora. Já é tarde, pai. Aquilo doía como prego torto na madeira fina. Entrava rasgando. Vai querer parar para almoçar? Perguntou Mel, acordando do cochilo. Mais à frente. Quero chegar ainda hoje em Salgueiro, respondeu ele, sem desviar os olhos da estrada. A gente podia cantar num boteco, ganhar uns trocados. Eu e a Rita conseguimos animar até enterro. Rita riu. Fala isso não, mulher. Tô falando sério. Se a gente só come do que Jorge paga, como vamos aprender a se virar? Seu Jorge olhou pelo retrovisor. Estavam crescendo. Queriam aprender. Queria dizer que sim, que poderiam fazer isso, mas a proteção dentro dele ainda falava mais alto que a confiança. Vamos ver mais tarde. Primeiro, estrada. Mais à frente, em Cabrobó, pararam num vilarejo com um posto simples, um mercadinho, uma padaria e uma praça com coreto. Era o tipo de lugar onde o tempo se espreguiçava, onde todos se conheciam e qualquer estranho virava assunto na hora do café. Enquanto seu Jorge abastecia o caminhão, Ana caminhou sozinha até a praça. Levava o caderno debaixo do braço. Precisava respirar sem peso por um momento. O som do coreto vazio, com seus bancos quebrados, lhe deu vontade de escrever ali mesmo. Sentou-se. Escreveu. A liberdade assusta, mas aprendi que é melhor temê-la do que não tê-la. Na volta, uma senhora parou. Você é filha do seu Jorge? Ana olhou surpresa. Não. Por quê? Ele passou aqui anos atrás. Trouxe uma mulher e uma menina pequena. A menina parecia doente. Ficaram uns dias, depois foram embora. Ele nunca mais voltou. Ana voltou correndo, com o caderninho apertado contra o peito. Aquela história não fazia sentido. Quando contou o ocorrido para Mel e Rita, ambas olharam para seu Jorge, que organizava os recibos do combustível no capô do caminhão. Jorge, você teve outra família além da sua filha? Perguntou Mel, direta. Ele suspirou. Teve uma época em que eu tentei recomeçar. Sim, tive uma companheira por pouco tempo. Ela tinha uma filha pequena. A menina era doente. A mulher me deixou e levou a criança. Nunca mais vi nenhuma das duas. E por que nunca contou isso? Perguntou Rita. Porque toda vez que tento construir alguma coisa, a vida me tira o alicerce. Só que agora tô tentando construir de novo. Devagar. Ana apenas anotou. Mesmo o chão rachado pode receber alicerce se for com calma. À noite, seguiram até Salgueiro e conseguiram abrigo numa pensão simples, administrada por um casal de evangélicos.
Não era o tipo de lugar onde caminhoneiros geralmente se hospedavam, mas seu Jorge tinha respeito por gente que acolhia sem olhar torto. Lá, Mel propôs cantar para os hóspedes em troca de um jantar. O dono, um homem de fala mansa e olhos miúdos, aceitou com um sorriso. Só canta coisa bonita. Tem criança dormindo ali na sala. Pode deixar. Vou cantar com o coração, respondeu ela. E cantou. Uma versão lenta e cheia de sentimento de romaria, de Renato Teixeira. A voz de Mel preenchia o salão pequeno, e até a fritura da cozinha parecia ter silenciado para ouvi-la. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos de Dona Nair, a esposa do dono da pensão. Você tem dom, minha filha. Isso não é voz de rua, é voz de rádio. É voz de quem sobreviveu, disse Mel, com a voz firme. Mais tarde, já deitada no colchão fino do quarto, Ana mostrou um poema a seu Jorge. Era a primeira vez que ela o deixava ler em voz alta. Na beira da estrada, onde o mundo esquece, brotou um amor sem endereço nem pressa. Não é de sangue, nem de papel, mas é de verdade. E isso basta. Seu Jorge leu devagar, quase sussurrando. Depois, dobrou a folha com cuidado e a colocou na carteira, ao lado da única foto desbotada que ainda guardava da filha. Posso te contar uma coisa, disse ele, com a voz rouca. Pode. Eu já tentei desistir dessa vida. Uma vez, parei o caminhão no alto de uma serra e deixei o motor desligado. Fiquei lá, esperando o tempo me empurrar. Mas ele não empurrou. Ele me deu outro caminho. E esse caminho me trouxe até vocês. Ana não respondeu. Apenas encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram assim, ouvindo o barulho distante da cidade dormindo. 2 dias depois, ao pararem uma cidadezinha entre Ouricuri e Picos, uma reviravolta os esperava. Enquanto almoçavam num restaurante de beira de estrada, seu Jorge foi chamado ao telefone da gerência. Um velho conhecido da transportadora havia deixado um recado urgente. Você precisa voltar. Agora. Estão auditando todas as rotas e vão questionar as suas viagens extras com as meninas. Já estão falando em te afastar. Dizem que você está metido em coisa estranha. Seu Jorge ficou em silêncio. O que começou como um gesto de compaixão agora colocava em risco o trabalho que ele sustentava há 20 anos. Voltou à mesa com o rosto tenso. As meninas perceberam na hora. Alguma coisa aconteceu? Perguntou Rita. Ele olhou para elas com tristeza no rosto e coragem nos olhos. Estão me investigando. Acham que estou fazendo coisa errada, levando vocês comigo. Querem que eu escolha, ou largo vocês, ou perco o trabalho. E o que vai fazer? Perguntou Mel, com os olhos cheios. Eu já escolhi, e não volto atrás. Aquela noite foi silenciosa. As meninas dormiram apertadas no caminhão. Seu Jorge ficou do lado de fora, sentado na beira da calçada, olhando para o horizonte. Quero saber uma coisa, de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora para a história. Vazio. Pegou a folha do poema de Ana, abriu com cuidado e leu de novo. A palavra amor ali, fora de um contexto romântico, o atingiu com força. Talvez ele não estivesse perdendo nada. Talvez só estivesse trocando. A luz alaranjada do amanhecer despontava sobre a estrada enquanto seu Jorge preparava o caminhão para mais um dia na estrada. O motor roncava baixo, como um animal que ainda acordava devagar. Ele observava Mel, Rita e Ana arrumando seus pertences com uma tranquilidade que lhe causava surpresa e esperança. A jornada, que já parecia longa e cheia de obstáculos, começava a mostrar sinais de transformação. No entanto, o peso do aviso sobre a investigação ainda lhe pendurava na cabeça como uma nuvem escura. O conflito interno aumentava. Manter as meninas junto ou ceder à pressão que ameaçava tudo o que ele conquistara até ali. Jorge, chamou Ana, com a voz baixa, como quem tenta não perturbar os pensamentos do homem. Acho que precisamos conversar sobre o que vai acontecer se eles tentarem realmente te afastar. Ele assentiu, fazendo um gesto para que continuasse. A gente pode ajudar você. Não precisamos ser só passageiros, podemos ser parte da solução. Seu Jorge sorriu de lado, admirando a coragem da menina que há pouco tempo era apenas uma sombra entre as outras duas.
Vocês são mais fortes do que imaginam, mas a estrada que temos pela frente não é só de coragem, é de estratégia também. Eles partiram com o sol alto, enfrentando quilômetros de asfalto que pareciam se estender até o infinito. Entre conversas, músicas e silêncios, a relação entre os quatro se fortalecia. Cada um se tornava um pouco mais inteiro, mesmo que o passado insistisse em lançar sombras. No meio do caminho, em uma parada para abastecimento e descanso, seu Jorge encontrou um antigo amigo da época em que trabalhou no sítio. O reencontro foi um choque de emoções. O homem, agora dono de uma pequena oficina, ofereceu ajuda para consertos no caminhão e um lugar para ficar enquanto a situação com a transportadora não se resolvia. É bom ver você de novo, Jorge. Se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo, disse o amigo, apertando o ombro dele. Essa inesperada ajuda fez Jorge se sentir menos sozinho, reforçando a ideia de que solidariedade ainda existia naquele mundo áspero. Porém, a calmaria não durou. Na mesma noite, enquanto descansavam na oficina, Mel percebeu uma conversa entre dois caminhoneiros que falavam de uma fiscalização surpresa nas rotas da região. Se Jorge continuar com essas meninas na boleia, pode perder tudo, ouviu Mel, que logo contou para os outros. Era uma reviravolta que exigia ação rápida. Jorge sabia que teria que tomar uma decisão difícil, pois a fiscalização poderia significar o fim da viagem, do trabalho e de toda a esperança que criaram juntos. Vamos precisar de um plano, disse Jorge, olhando para as meninas. E cada um vai ter que fazer sua parte. Nos dias seguintes, eles começaram a traçar estratégias. Rita, com sua comunicação ágil, assumiu a tarefa de conversar com outros caminhoneiros e donos de oficinas para conseguir apoio informal e informações sobre as fiscalizações. Ana continuou escrevendo, mas desta vez também buscava ajuda em redes sociais para denunciar o preconceito contra pessoas em situações vulneráveis. Mel dedicava-se a ensaiar apresentações para ganhar algum dinheiro extra, mostrando que aquela viagem não era só um fardo, mas também uma oportunidade de recomeço. Seu Jorge sentia-se inspirado pela força das jovens e disposto a enfrentar o que viesse, mas o medo do fracasso não o deixava em paz. Se eu perder esse emprego, perco tudo, confessou numa madrugada, enquanto olhava o céu estrelado. E eu não quero que vocês paguem esse preço. Ana se aproximou e tocou seu braço. A estrada que você abriu para a gente é maior do que isso. A gente vai seguir com você, independente do que acontecer. O tempo seguia seu ritmo, mesmo com as dificuldades, eles avançavam. A relação entre os quatro já não era apenas de proteção, mas de afeto e cumplicidade. Cada conversa, cada gesto, era uma pequena vitória contra as feridas do passado. Em um novo ponto de parada, seu Jorge recebeu uma ligação importante. A transportadora confirmava a investigação, mas também abria a possibilidade de um diálogo, desde que ele provasse que a viagem com as meninas não comprometia suas funções. Essa notícia trouxe alívio, mas também uma nova pressão. Seria preciso mostrar que aquela viagem tinha um propósito maior e que a união entre eles era a chave para superar desafios. Temos que mostrar a eles quem realmente somos, disse Jorge, decidido. No caminho, o grupo passou por pequenas cidades, cada uma com suas particularidades culturais, festas populares e comidas típicas. O cheiro do café coado, o som dos sanfoneiros, o colorido das bandeirinhas de festa junina no céu. Esses elementos foram ganhando importância nas decisões deles, desde a escolha dos lugares para descanso até a forma como se relacionavam com as pessoas. Em uma dessas cidades, Mel encantou uma plateia com sua voz doce e firme, enquanto Ana escrevia um texto sobre a força das raízes nordestinas, e Rita negociava para que pudessem ficar mais alguns dias. Cada parada era uma chance de fortalecer a autoestima e a esperança, mostrando que não estavam sozinhos na jornada. Mas as reviravoltas continuavam. Em uma dessas noites, enquanto caminhavam para o caminhão, Ana notou uma figura observando-os de longe. A tensão voltou a crescer. Quem seria aquele homem? Amigo ou ameaça? Jorge sentiu a presença, mesmo sem identificar o estranho. Tomou precauções extras, reforçando a segurança e mudando os horários das paradas. Essa grande reviravolta trouxe consigo o peso da insegurança, obrigando-os a ficar ainda mais unidos e vigilantes. Apesar dos riscos, eles não desistiram. O caminho seguiu e,
Pouco a pouco, seu Jorge começou a perceber que aquele grupo, improvável e frágil, tinha uma força maior que qualquer adversidade. O sol estava quente naquela manhã enquanto o caminhão seguia pela rodovia serpenteando pelo sertão. A paisagem seca, com seus mandacarus altivos e o chão rachado pelo sol escaldante, parecia contar histórias antigas. Seu Jorge dirigia com mãos firmes, mas o coração inquieto. Havia uma nova tensão no ar desde que notaram o estranho os observando. A sensação de estar sendo vigiado lançava uma sombra sobre a esperança que teimava em florescer. Ana, sentada ao lado, lia um trecho de um livro que havia conseguido emprestado numa biblioteca simples da última cidade. Ela parou a leitura por um instante e olhou para o pai adotivo de longe. "Você acha que eles vão entender a nossa história?" perguntou, hesitante. "Espero que sim", respondeu ele, sem tirar os olhos da estrada. "Mais do que entender, quero que respeitem o que estamos fazendo. Não é só uma viagem, é um recomeço." Mel e Rita, no banco de trás, conversavam em voz baixa. Falavam dos sonhos que estavam começando a nascer, mesmo com as dificuldades que tinham enfrentado. Era como se aquela viagem fosse uma ponte entre o passado dolorido e um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. O contato com o estranho continuava a causar preocupação. Numa parada para abastecimento em uma cidade pequena, seu Jorge decidiu agir com cautela. Ele pediu a Mel que ficasse atenta e pediu para Rita não sair do caminhão sozinha. Ana foi instruída a manter seu celular sempre próximo para poder alertar o grupo em caso de emergência. Naquela noite, após um jantar simples num barzinho local, Jorge decidiu conversar com as meninas sobre a necessidade de manter a vigilância, sem causar pânico, mas com seriedade. "A estrada não é só de asfalto e poeira", disse ele, olhando cada uma no olho. "Tem gente que não gosta de ver quem tenta sair da sombra. Mas enquanto estivermos juntos, ninguém vai nos derrubar." As meninas assentiram, sentindo o peso das palavras. Ana fez questão de registrar tudo em seu caderno. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que ele. Nos dias seguintes, o grupo encontrou apoio inesperado. Durante uma apresentação improvisada no mercadinho da cidade, Mel chamou a atenção de uma senhora que logo se aproximou e se apresentou como líder de uma associação local que ajudava jovens em situação de vulnerabilidade. "Vocês são bem-vindos aqui", disse a mulher, com um sorriso acolhedor. "Se precisarem de ajuda, comida, um lugar para ficar, nossa casa está aberta." Esse gesto simples, porém poderoso, reacendeu a chama da esperança. Seu Jorge sentiu que não estava mais sozinho no caminho. O apoio da comunidade fazia com que cada quilômetro percorrido valesse ainda mais a pena. Mas nem tudo era calmaria. Logo, uma reviravolta média trouxe um novo desafio. Um problema mecânico sério no caminhão exigiu que parassem por mais tempo do que planejado numa oficina em um povoado distante. O orçamento apertado e a demora na manutenção ameaçavam atrasar o cronograma, colocando em risco a visita à filha de seu Jorge, marcada para poucas semanas à frente. "Não podemos perder esse encontro", insistiu Ana, a voz carregada de emoção. "Eu sei", respondeu ele, com os olhos marejados. "Mas o caminhão também é nosso corpo na estrada. Se ele parar de vez, não vamos a lugar nenhum." Durante os dias de espera, as meninas aproveitaram para se aproximar da comunidade local. Participaram de festas, ajudaram nas tarefas da associação e compartilharam suas histórias em rodas de conversa, fortalecendo vínculos que logo se tornaram laços de família. A relação entre eles, que até então era baseada na proteção e no cuidado, começou a se transformar em algo mais profundo. Confiança mútua, amizade verdadeira, amor sem rótulos ou cobranças. Mel, que antes desconfiava das intenções do caminhoneiro, viu nele um pai de verdade, mesmo sem sangue. Rita, sempre desconfiada, aprendeu a abrir o coração e a acreditar em um futuro diferente. Ana, a mais jovem, encontrou inspiração para escrever não só para si mesma, mas para todos que, como eles, buscavam um novo caminho. Enquanto o caminhão era consertado, uma notícia importante chegou por telefone. A transportadora suspenderá a investigação, desde que Jorge apresentasse documentos que comprovassem a legitimidade da viagem e a situação das meninas. Era uma vitória parcial, mas exigia esforços imediatos. Com o orçamento apertado, Jorge mobilizou a comunidade que o acolhera. Entre doações,
Pequenos trabalhos, apresentações de Mel, conseguiram levantar o dinheiro necessário para custear a documentação e continuar a viagem. Outra grande reviravolta aconteceu numa noite de tempestade, quando um raio atingiu uma árvore próxima ao caminhão, causando queda de galhos sobre o veículo. O susto fez todos correrem para fora, mas felizmente ninguém se feriu. A imagem da árvore caída, bloqueando a estrada, tornou-se símbolo dos obstáculos que enfrentavam. A força da tempestade e o cheiro da terra molhada foram registrados por Ana, que anotou: "Até a natureza tenta nos testar, mas não desistimos." Com a ajuda dos moradores, retiraram os galhos e seguiram viagem, mais unidos do que nunca. Finalmente, quando o caminhão cruzou o limite da cidade onde morava a filha de seu Jorge, um misto de ansiedade e emoção tomou conta do grupo. Para Jorge, era o momento de enfrentar seu maior desafio: o reencontro com o passado e a promessa de um futuro diferente. Ana, Mel e Rita o acompanharam com carinho, sabendo que aquela jornada era muito maior do que eles mesmos. Era sobre redenção, esperança e amor. O ar estava quente e pesado quando o caminhão entrou na cidade que guardava o maior segredo de seu Jorge. A poeira fina levantava com o movimento dos pneus, misturando-se ao cheiro forte do mato seco, típico daquela região. O barulho do motor parecia mais alto do que o normal, como se a máquina compartilhasse da tensão que crescia no peito do caminhoneiro. Ana observava pela janela, atenta a cada detalhe. As casas, tijolos à vista, as roupas coloridas penduradas nas janelas, o som distante de crianças brincando na rua. Tudo tão familiar, mas ao mesmo tempo tão distante da vida que Jorge levava até então. Seu Jorge segurava o volante com força, sentindo o coração acelerar. Era o momento pelo qual esperava há tanto tempo, mas também aquele que mais temia. Ao lado, Mel segurava a mão dele discretamente, enquanto Rita ajeitava o banco do caminhão para se preparar para o que viesse. Ao estacionar em frente à pequena casa onde morava sua filha, Jorge parou por alguns segundos, fechando os olhos. Sentiu o cheiro das flores que ela cultivava no jardim, um perfume doce e nostálgico que parecia acalmar seu espírito inquieto. A porta se abriu e uma mulher de olhar sereno surgiu, surpresa e emocionada ao mesmo tempo. "Pai?" disse ela, com a voz embargada. "Sim, filha", respondeu Jorge, a voz rouca. "Estou aqui." O reencontro foi silencioso no começo, marcado por abraços apertados e olhares que diziam mais do que palavras. Ana, Mel e Rita ficaram observando de longe, respeitando aquele momento tão delicado. Nas semanas que se seguiram, Jorge começou a reconstruir a ponte com sua filha. Entre conversas, risadas e lágrimas, eles contaram suas histórias, suas dores e seus sonhos. Ela contou sobre a vida difícil que teve, a solidão e a força que precisou encontrar para seguir adiante. Ele falou da estrada, das meninas que agora o acompanhavam e do desejo imenso de formar uma nova família. A filha de Jorge, que sempre teve um espírito forte e independente, demonstrou não só aceitação, mas um desejo genuíno de fazer parte daquela nova jornada. Enquanto isso, o grupo não perdeu o ritmo. Ana aproveitava para escrever mais sobre tudo que viviam, transformando as dores e alegrias em palavras que começavam a alcançar pessoas nas redes sociais. Mel preparava pequenas apresentações nas praças e festas locais, encantando com sua voz doce e poderosa. Rita, por sua vez, dedicava-se a aprender mais sobre mecânica com o velho amigo de Jorge, mostrando que queria ser útil de verdade. A rotina, apesar de cheia de desafios, começava a ganhar contornos de normalidade e o caminhoneiro sentia-se mais forte para enfrentar os próximos passos. Mas, como em toda estrada, as surpresas não tardaram a aparecer. Uma visita inesperada de um representante da transportadora trouxe um novo teste para Jorge e seu grupo. "Recebemos muitas reclamações", disse o homem, sério, "sobre a forma como você está conduzindo o trabalho. Se não melhorar, infelizmente teremos que suspender seu contrato." Jorge sentiu o golpe, mas não se deixou abater. Sabia que o preconceito e o medo do diferente eram maiores do que qualquer argumento lógico. "Estou disposto a provar meu valor", respondeu ele com firmeza. "E não estou sozinho." O representante fez uma pausa, estudando os rostos ao seu redor, e saiu sem dizer mais nada. Jorge sabia que aquele era só o começo de uma batalha. Determinado a mudar a percepção da transportadora, Jorge organizou uma série de iniciativas. Começou a documentar tudo: a convivência,
o esforço, as conquistas pequenas e grandes. Ana fez vídeos, Rita cuidou da parte técnica, Mel preparou depoimentos emocionantes. O objetivo era claro, mostrar que aquela viagem era mais do que uma simples rota de entrega. Era uma história de superação, respeito e humanidade. Paralelamente, o grupo enfrentava novos obstáculos. Em uma cidade distante, Rita sofreu uma forte crise de ansiedade, reflexo do trauma do passado. Seu Jorge, sem nunca ter lidado com algo assim antes, precisou aprender a ser paciente, a ouvir sem pressa e a oferecer apoio sem julgamento. "Eu não vou te deixar", disse ele, segurando a mão dela durante horas. Esse momento de vulnerabilidade reforçou ainda mais a ligação entre eles. A estrada, afinal, não era só física, era emocional. A cultura local continuava a influenciar as decisões do grupo. Participar das festas tradicionais, provar as comidas típicas, respeitar os costumes. Tudo isso ajudava a criar uma atmosfera de respeito e pertencimento. Foi numa dessas festas, durante uma quadrilha improvisada, que Jorge percebeu como a alegria simples das pessoas era contagiante. "A gente pode ser feliz mesmo com pouco", disse Mel, sorrindo para Jorge. Ele concordou, sentindo o coração leve pela primeira vez em muito tempo. Um grande desafio surgiu quando o caminhão apresentou um problema sério na região montanhosa. A estrada estreita e sinuosa dificultava a passagem, e o veículo precisou ser rebocado por uma equipe local, o que atrasou a viagem em vários dias. Esse contratempo obrigou o grupo a repensar a logística e a administrar os recursos com ainda mais cuidado. "Não é só a estrada que é difícil", comentou Ana. "A vida também tem curvas inesperadas." Jorge sorriu, reconhecendo verdade naquelas palavras. Durante essa pausa forçada, o grupo aproveitou para aprofundar os laços emocionais. Conversas longas à beira do fogo, risadas compartilhadas e confidências que nunca antes haviam sido ditas. A sensação era de que, apesar das dificuldades, estavam construindo uma família verdadeira. Jorge sentia-se transformado. Aquelas meninas que ele comprará por impulso na zona de prostituição agora eram suas filhas de alma. Por fim, quando o caminhão finalmente pôde retomar a viagem, eles estavam mais preparados e unidos do que nunca. A estrada parecia menos ameaçadora, e o horizonte, apesar de incerto, brilhava com a promessa de dias melhores. O sol estava pino quando o caminhão de seu Jorge atravessou a pequena ponte sobre o rio de águas tranquilas que cortava a cidade. O cheiro úmido da vegetação misturava-se ao perfume das flores silvestres que cresciam nas margens, trazendo uma sensação de renovação que parecia acompanhar a jornada deles. O cenário mudava, mostrando que a estrada não era apenas um caminho físico, mas também uma travessia interior. Ana estava sentada ao lado do motorista, com seu caderno aberto no colo. Ela anotava pensamentos e sensações, detalhes pequenos que, para ela, tinham o poder de transformar o ordinário em extraordinário. "Sabe, Jorge", disse ela, olhando pela janela, "essa estrada tem mais a ensinar do que parece. A gente só precisa estar disposto a ouvir." Jorge sorriu, sentindo a verdade daquela frase. A estrada, que parecia apenas um espaço entre pontos, era o palco onde a vida deles acontecia, com suas dores, alegrias e aprendizados. A viagem seguia lenta, marcada por paradas estratégicas para descanso, refeições simples e momentos de troca. Mel e Rita vinham se tornando peças fundamentais na engrenagem daquela família improvável. Mel, com sua voz doce, encantava cada local por onde passavam, enquanto Rita se mostrava cada vez mais confiante, aprendendo a cuidar do caminhão e apoiando Jorge nas decisões. O relacionamento entre eles crescia em respeito e afeto, um elo que nem mesmo o passado sombrio conseguia romper. Porém, não era uma estrada livre de dificuldades. Um novo obstáculo surgiu quando a transportadora, desconfiada do progresso de Jorge, começou a dificultar a liberação das cargas, atrasando pagamentos e impondo prazos rígidos. "Querem me derrubar", comentou Jorge, irritado após uma ligação tensa, "mas não vão conseguir." Essa batalha contra a burocracia revelou um novo lado do caminhoneiro, a determinação incansável de quem não aceita desistir diante das adversidades. Ana, Mel e Rita se uniram a ele, ajudando a documentar cada entrega, cada conversa, criando um arquivo detalhado para comprovar seu comprometimento. No meio dessa luta, Ana teve uma ideia que poderia mudar tudo.
Ela sugeriu criar um canal nas redes sociais para compartilhar a jornada deles, mostrando a vida real por trás das câmeras, os desafios e as vitórias. A princípio, Jorge hesitou, desconfiado do que a exposição poderia trazer, mas confiou no instinto da menina. Vamos mostrar o que ninguém quer ver, disse ela, animada. As gravações começaram com receio, mas logo as histórias cativaram um público crescente, principalmente mulheres mais velhas, que viam naquelas experiências um reflexo de suas próprias lutas e esperanças. A visibilidade trouxe mudanças. Pessoas começaram a enviar mensagens de apoio, doações e até mesmo convites para eventos locais. Mel teve a chance de cantar em uma rádio comunitária e Rita ganhou confiança para organizar pequenos encontros de mulheres na cidade. A solidariedade se espalhava como fogo em palha seca, aquecendo corações, mostrando que, apesar das diferenças, a humanidade era um elo universal. Mas nem tudo era festa. Um grande teste surgiu quando Jorge recebeu um convite para uma reunião na sede da transportadora. Era a chance de negociar diretamente com os donos, mas também uma armadilha potencial, onde a menor falha poderia significar o fim da luta. No dia marcado, ele viajou até a cidade grande, acompanhado de Ana, que registrava tudo discretamente. A reunião foi tensa, cheia de olhares desconfiados e palavras duras. Jorge expôs sua história, as conquistas do grupo e a importância daquela jornada para todos. No fim, recebeu uma resposta que foi ao mesmo tempo alívio e desafio. A transportadora renovaria o contrato, mas com condições rígidas, uma cobrança maior de resultados. Voltando para o caminhão, Jorge sentiu o peso da responsabilidade, mas também a chama da esperança. Ele sabia que não seria fácil, mas tinha ao seu lado 3 jovens que haviam se tornado sua família e juntos poderiam superar qualquer dificuldade. A estrada continuava a revelar seus mistérios e surpresas. Durante uma parada em um vilarejo, Rita encontrou uma senhora que se tornou mentora, ensinando técnicas de respiração e meditação para ajudá-la a controlar a ansiedade. Esse aprendizado foi um divisor de águas, permitindo que ela enfrentasse os dias com mais calma e equilíbrio. No mesmo vilarejo, Mel conheceu um velho violeiro que a inspirou a compor músicas próprias, trazendo à tona sentimentos que antes estavam escondidos. A música passou a ser uma ferramenta poderosa para expressar a dor, a luta e a esperança daquele grupo. A conexão entre eles se aprofundava a cada dia. Jorge, antes fechado e desconfiado, mostrava momentos de vulnerabilidade, compartilhando seus medos e sonhos. As meninas, por sua vez, aprendiam a confiar, a amar e a acreditar num futuro onde o passado não determinava seu destino. Ao final do capítulo, eles chegaram a uma pequena cidade histórica, onde foram recebidos com festa e reconhecimento. A comunidade local organizou um evento em homenagem à coragem e à resiliência do grupo, simbolizando a transformação que eles representavam. O cenário tinha mudado. Do medo e da desconfiança, eles caminhavam agora rumo a um futuro cheio de possibilidades, mostrando que, com esforço e amor, é possível vencer as maiores tempestades. A estrada diante deles parecia, finalmente, iluminada por uma nova luz. O sol da manhã banhava o caminhão com um brilho dourado, aquecendo não só o metal da carroceria, mas também os corações se batiam com esperança renovada. Seu Jorge olhou para o retrovisor e viu Ana escrevendo calmamente em seu caderno, Mel cantando baixinho uma canção que acabará de compor, e Rita, com um sorriso sereno, observando a paisagem que mudava lentamente. Era o último trecho da jornada que transformará suas vidas. Uma viagem que começou entre incertezas e sombras, mas que agora se aproximava de um final doce e merecido. O reencontro com a filha, as dificuldades enfrentadas, a resistência da transportadora, os momentos de angústia e os pequenos milagres diários. Tudo convergia para aquele instante em que a promessa de um futuro melhor deixava de ser apenas uma esperança distante para se tornar realidade. Jorge sabia que não tinha sido uma estrada fácil. Tinha lutado contra o preconceito, a desconfiança e o próprio medo, mas nunca esteve sozinho. A força daquela família que construíra, com Ana, Mel e Rita, era o combustível que mantinha o motor ligado. Naquela manhã, chegaram a uma cidade onde decidiram estabelecer um lar. Uma casa simples, com paredes claras e um quintal onde flores começavam a nascer. Um espaço que não era apenas um abrigo, mas um símbolo de tudo que haviam conquistado. Ana ajudava a preparar o café enquanto Jorge ajeitava o pequeno jardim, com mãos firmes e um sorriso no rosto.
Mel colocava músicas para tocar e Rita organizava os poucos móveis que tinham conseguido trazer do caminhão. "Olha só onde chegamos", disse Ana, com a voz cheia de emoção. "De uma zona de sombras para um lugar de luz." Jorge assentiu, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. "Não foi fácil, mas valeu a pena", disse ele, "porque agora somos uma família de verdade." Nos dias seguintes, o grupo começou a se integrar à comunidade local. Participaram das festas tradicionais, ajudaram em projetos sociais, principalmente, abriram espaço para que suas histórias fossem conhecidas. A jornada deles inspirava outras pessoas a acreditarem na possibilidade de mudança independente do passado. Mel fez apresentações emocionantes, com canções que falavam de luta, esperança e amor. Rita criou um grupo de apoio para jovens com dificuldades emocionais, usando as técnicas que aprenderá para ajudar quem precisava. Ana continuava escrevendo. Seu canal nas redes sociais crescia, e com ele a mensagem de coragem e transformação. Jorge sentia, pela primeira vez em muitos anos, a paz verdadeira. Aquele lar, aquelas pessoas, aquela nova vida que construíam a cada dia eram a prova de que não importa onde se começa, mas para onde se quer ir. Mas o caminho não estava livre de obstáculos. Um grande desafio pessoal surgiu quando a filha de Jorge, que até então tinha se aproximado, revelou dúvidas e ressentimentos guardados durante anos. O medo do abandono, a insegurança de que o passado pudesse voltar a assombrá-la. Era uma batalha delicada, onde palavras precisavam ser escolhidas com cuidado e o amor tinha que ser demonstrado em gestos diários. Jorge, com a paciência que só a estrada lhe ensinara, dedicou-se a reconstruir a confiança. Passava horas ao lado dela, ouvindo suas histórias, seus medos e sonhos, sem pressa e com sinceridade. A filha, por sua vez, viu naquele homem não apenas um pai, mas um exemplo de superação, alguém que não desistira mesmo quando tudo parecia perdido. Enquanto isso, Ana, Mel e Rita se tornaram cada vez mais independentes e confiantes. O medo do passado se transformava em força para construir um futuro melhor. O apoio da comunidade crescia, e com ele, oportunidades surgiam. Convites para palestras, eventos culturais e até um projeto para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade na região. A estrada que um dia parecia sombria e cheia de incertezas, agora se mostrava cheia de cores e possibilidades. A transformação não era só física, mas sobretudo emocional e espiritual. Numa noite estrelada, o grupo se reuniu ao redor de uma fogueira no quintal da nova casa. O silêncio era confortável, preenchido pelo som do crepitar da madeira e pela brisa fresca que trazia o cheiro do mato e da terra molhada. Mel cantou uma música nova, composta especialmente para aquela ocasião. A letra falava de esperança, amor e da força que nasce quando se acredita. Ana leu trechos de seu diário, contando a todos como aquela jornada mudou sua visão do mundo e de si mesma. Rita falou sobre as dificuldades superadas e sobre a importância de não desistir nunca, mesmo quando tudo parece impossível. E Jorge, com a voz embargada, agradeceu por cada momento, cada lição e, principalmente, por aquela família que escolhera. No dia seguinte, a notícia do sucesso deles já circulava pelas redes sociais e pela região. Histórias emocionantes como a deles tinham o poder de transformar vidas, de abrir portas e corações. Meses depois, já estabelecidos em seu novo lar, receberam a visita de pessoas que conheceram ao longo da jornada, líderes comunitários, amigos da estrada e até mesmo representantes da transportadora, que reconheceram o valor do trabalho feito com honestidade e dedicação. Jorge sentiu que, finalmente, tudo fazia sentido. A estrada não era só um caminho para levar cargas de um ponto a outro, mas um espaço onde se podia resgatar dignidade, amor e esperança. E assim, com o coração cheio, ele e suas filhas de alma construíram um futuro onde o passado não era uma prisão, mas sim um aprendizado. Uma história que emocionava e inspirava, mostrando que o amor pode surgir nos lugares mais improváveis, que o final feliz é possível, quando a coragem para recomeçar. Fim. Chegou até aqui? Então comenta a zona, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.